Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos e vou falar sobre a legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. O assunto que a gente traz para apresentar aos senhores hoje sobre a legislação federal diz respeito à isenção do ganho de capital apurado na alienação de bens imóveis por parte de pessoas físicas. O primeiro caso de isenção que a gente traz é o da Lei do Bem, o artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, onde estabelece que fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Então, a contagem do prazo é de 180 dias da data da celebração do contrato. Então, o dia da venda conta também dentro dos 180 dias e é 180 dias corridos. Logo, o contribuinte tem que sempre ter a preocupação de fazer a contagem direta dias e não mês. Por exemplo, nós sabemos que tem meses que tem 31 dias, às vezes quando pega o mês de fevereiro pode ter 28 ou 29, então o contribuinte sempre deve ter essa preocupação da contagem de 180 dias, inclusive o dia da venda. E como a lei estabelece contado da celebração do contrato, significa que na assinatura do contrato, independente da transmissão da escritura, já começa a contar o prazo. Não é a partir da transmissão da escritura, e sim da celebração do contrato ou de um simples arras, se for o caso. Com relação à venda de quantos imóveis o contribuinte pode vender e aplicar o produto com a isenção. A legislação estabelece que essa isenção ela pode ser utilizada uma vez a cada 5 anos, certo? Então, o contribuinte, uma vez a cada 5 anos, ele pode usufruir desse benefício da isenção. E quando ele for usufruir esse benefício, ele pode usar esse benefício, no caso, se ele estiver vendendo mais que um imóvel naquele período, ele pode fazer a venda. Só que nós temos que observar o que diz o parágrafo 1º do artigo 39, que diz que no caso da venda de mais de um imóvel, o prazo referido nesse artigo será contado a partir da data da celebração relativa à primeira operação. O que significa dizer isso? O contribuinte, ele efetua a primeira venda de imóvel residencial e pretende aplicar o produto da venda daquele imóvel na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Então, na sequência, ele, vamos supor, 30 ou 40 dias depois, ele realiza a venda de outro imóvel residencial. Ele pode também aplicar a isenção para esse outro imóvel, desde que é lógico que aplique o produto da venda desse outro imóvel também na compra de imóveis residenciais, mas nesse caso o prazo de 180 dias será contado sempre da primeira venda. Então, se ele celebrou uma venda em 1º de outubro e vai ter um prazo até 29 de março, vamos supor, para aplicar o produto, que fecha os 180 dias, se ele realizar uma outra venda em 1º de dezembro, essa outra venda, também sendo ela de imóvel residencial, poderá estar ao abrigo da isenção. Mas, nesse caso, o prazo para aplicar o produto da venda na aquisição de outros imóveis residenciais com isenção também vai se extinguir em 29 de março. Ou seja, o prazo de 180 dias que vale a primeira venda. E o contribuinte pode fazer a venda de mais do que um imóvel residencial nesse prazo. Com relação à aplicação do produto, tem muitas perguntas que o pessoal quer saber. Eu sou obrigado a aplicar todo o produto da venda? Pode ser parcial? O parágrafo 2º do artigo 39 da Lei 11.196 estabelece que a aplicação parcial do produto da venda implicará a tributação do ganho proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada. Então, por óbvio, se o contribuinte alienou um imóvel por R$1 milhão
e ela aplicou só a metade na aquisição de um outro imóvel residencial dentro do prazo de 180 dias, a isenção será de 50% do lucro. Então, é na proporção do que ele aplicar, ele vai ter a isenção. A parcela não aplicada vai ter a tributação normal. E no caso, também existe a pergunta se é a quantidade de imóveis a ser adquirido. Parágrafo 3º do artigo 39 estabelece que no caso da aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata esse artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais, que significa dizer que o contribuinte pode sim adquirir mais do que um imóvel residencial também com o produto da venda dos imóveis residenciais que pretende isentar. E uma outra pergunta que os contribuintes fazem é: e se eu não conseguir, no prazo de 180 dias, aplicar o produto de forma total ou parcial na compra de imóveis residenciais? Como é que fica o imposto que eu deixei de pagar lá quando eu fiz a venda e apurei o ganho de capital? Então, o parágrafo 4º do artigo 39 estabelece que a inobservância das condições estabelecidas nesse artigo importará em exigência do imposto com base no ganho de capital acrescido. Então, se o contribuinte, ao término dos 180 dias, não tiver conseguido aplicar o produto da venda total ou parcial na aquisição de imóveis residenciais, ele vai fazer o recolhimento do imposto na proporção daquilo que não foi cumprido, o imposto acrescido dos juros de mora, calculados a partir do segundo mês subsequente ao recebimento do valor da parcela, do valor do imóvel vendido. Então, se o contribuinte, ao término de 180 dias, não tiver aplicado, ele poderá recolher o imposto acrescido apenas dos juros, desde que o faça ao término de 180 dias. E se ele não fizer o recolhimento, ele vai ter que recolher o imposto acrescido de multa de mora, mais os juros, a partir do segundo mês seguinte ao do recebimento do valor da parcela, se ele não tiver recolhido o imposto até 30 dias após o prazo de 180 dias. Então, se o contribuinte terminou o prazo de 180 dias, ele recolher o imposto com os juros, ele não terá multa. Se passados 30 dias do prazo de 180 dias, ou seja, mais que 210 dias, ele vai ter a multa e essa multa retroage ao segundo mês subsequente ao recebimento da parcela. Então, é uma regra que ela tem um benefício, tem um prazo e o contribuinte não cumpriu, não conseguiu atender as condições que é aplicar o produto na venda. Ao término do prazo, ele tem mais 30 dias para recolher o imposto só com os juros. Não recolheu o imposto dentro dos 30 dias seguintes ao prazo, 180 dias só com juro, a partir dali ele tem multa retroativa ao mês subsequente ao recebimento da parcela. Como eu tinha dito antes, então esse benefício da alienação de imóvel residencial para compra de outro imóvel residencial, ele é válido apenas uma vez a cada 5 anos. Então, o contribuinte deve sempre observar se não usou o benefício. E a celebração, como eu disse, é da data do contrato. Agora, com relação também à isenção na alienação de imóveis, existe a isenção prevista lá no artigo 22 da Lei 7.713 de 1998, que é a alienação do único imóvel, né? Então, sempre que o contribuinte tiver alienado um único imóvel e que desde que ele não tenha realizado outra operação de alienação nos últimos 5 anos, o valor da alienação de até 440 mil, nesse caso o ganho de capital estará isento. Então, o contribuinte possui um único imóvel e nos últimos 5 anos ele não realizou nenhuma operação de alienação de imóveis. Nada, não alienou nenhum box, nada. E ele possui um único bem imóvel. Se ele alienar esse imóvel e o valor da alienação for de até 440 mil reais, todo o ganho de capital estará isento.
Aqui nesse caso do único imóvel, a pergunta mais recorrente diz respeito ao seguinte: o pessoal, os contribuintes perguntam, eu estou vendendo um apartamento e tem um box, eu posso usar esse benefício da isenção do único imóvel se o valor do apartamento mais o box for de até 440 mil? A resposta que a Receita Federal tem dado aos contribuintes é não. Não, desde que, se o box estiver uma matrícula própria, separado da matrícula do apartamento, a Receita Federal entende que, nesse caso, o contribuinte não é possuidor de um imóvel, ele possui dois imóveis, que é o apartamento e o box. E, nesses casos, a Receita Federal tem mantido o seu entendimento de que o contribuinte não pode usufruir desse benefício porque ele não possui apenas um imóvel. O que é discutível, é lógico, porque o box faz parte do apartamento, muitas vezes é de uso exclusivo do apartamento. Como não considerar um único imóvel? Mas a Receita Federal leva a legislação ao pé da letra. O contribuinte teria que possuir um único imóvel. Se o box estiver registrado na matrícula do apartamento, assim como era há alguns anos atrás, que muitas vezes os boxes estavam fixados na própria matrícula do apartamento, onde a matrícula do apartamento já estabelecia que pertencia àquele apartamento, box número tal, nesse caso o contribuinte é detentor de um único imóvel. Agora, na situação atual, onde os boxes recebem uma individualização e recebem uma matrícula, a Receita Federal mantém o entendimento de que, nesses casos, se trata de dois bens imóveis distintos e que o contribuinte não pode usar esse benefício da isenção do único imóvel de até 440 mil. E depois, por último, nós temos também uma isenção que se aplica tanto para bens imóveis, mas também para os bens em geral, que é a isenção ou alienação de bens de pequeno valor de até 35 mil reais. E essa isenção, ela é aplicável por mês. Então, as alienações de bens de pequeno valor de até 35 mil reais, no mês, o ganho de capital está isento. Então, na área federal, o que a gente gostaria de trazer para apresentar para os senhores, a matéria foram essas. Deixamos aí espaço para consultas e fiquem na sequência aí com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Um abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações do ICMS publicadas através de decretos estaduais e também instruções normativas do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada, assim como alguma consulta tributária efetuada à nossa consultoria durante a semana passada. Primeiramente, então, tratando da consulta que foi realizada quanto a exportações diretas e indiretas, obrigações dos contribuintes de declarar estas operações na escrituração fiscal digital, recebemos consultas relativas à preocupação dos contribuintes com autos de lançamento ou lançamentos para fins de cobrança dos impostos, né, com multa e juros, relativa à falta de comprovação da exportação direta ou indireta, assim como dos registros na escrituração fiscal digital, mais especificamente o registro 1100. Esse registro deve ser preenchido pelo efetivo exportador no mês em que se concluir a exportação. Por isso, a necessidade de se emitir os documentos fiscais com a finalidade correta, especialmente quando se trata de notas fiscais complementares, por exemplo. Essas notas têm a finalidade 2 e ela referencia a nota fiscal que está sendo complementada. Tem uma tag específica para isso. Assim como também devoluções, que também têm uma finalidade específica, né?
A finalidade 4, que também referencia a nota fiscal que está sendo, então, objeto, né, da devolução da exportação. Então, tudo isso para evitar divergências, né, no controle da fiscalização. É importante que os contribuintes observem estas regras de registro na escrituração fiscal digital. Depois tivemos publicações de decretos estaduais. Tivemos o decreto 56.202, publicado no dia 22 agora. Ele abriu possibilidade de enquadramento no programa Refaz Refino 2019, que foi admitido e aprovado pelo decreto 54.887 de 2019, relativamente a créditos tributários decorrentes exclusivamente de glosas de créditos fiscais dos contribuintes, né, que desempenham atividades de refino de petróleo, gás natural, todos com cadastro, né, do CNAE 19.217/2000, podem ser incluídos, então, ou constituídos, né, ou não esses créditos tributários, né, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados em relação a fatos geradores ocorridos no período de 1º de novembro de 2017 a 31 de agosto de 2019. Então, é retroativo, né, este benefício que está sendo concedido especificamente para a situação em que a adesão ao programa e o pagamento sejam feitos até 17 de dezembro agora de 2021, mediante denúncia espontânea apresentada até o dia 10 de dezembro de 2021. Então, foi aberta a possibilidade para estas empresas que têm estes créditos tributários em aberto, para que assim possam saldar essas dívidas mediante denúncia espontânea, né? Ou esta possibilidade, né, de pagamento, né, até o dia 17 de dezembro de 2021. Depois do decreto 56.200, também publicado no dia 22, ele altera as condições para a fruição do crédito presumido do ICMS, né, a partir de 1º de janeiro de 2022, incluindo nas regras do cálculo relativamente à dependência interestadual, relativamente ao fator de ajuste de fruição, o FAF, que agora foi instituído no artigo 32 do regulamento do ICMS, né, para as entradas de mercadorias recebidas em transferência para comercialização, e complementa as definições relativas ao cálculo da dependência interestadual. Então, estava faltando exatamente esta possibilidade de inclusão nestes cálculos, as transferências recebidas para comercialização, né, e a definição destas questões para fins de identificação do percentual, né, do ajuste de fruição dos créditos presumidos que está sendo estabelecido ou restringido, podemos dizer assim, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul a partir de 1º de janeiro de 2022. O decreto 56.207, ele foi publicado no dia 24, ele trata da possibilidade de transferência de saldo credor de ICMS nas operações com erva mate. Então, as hipóteses de transferência de saldo credor, né, pelos estabelecimentos industriais, agora também para os que se habilitam, né, e realizam operações com erva mate, quando esse saldo credor for acumulado em decorrência de crédito fiscal presumido do ICMS, correspondente ao valor da taxa destinada ao Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva Mate do Estado, o Fundomate. Então, para aquisição de máquinas, equipamentos, materiais de embalagens, insumos, utilizado no processo produtivo, né,
deste segmento, no caso a erva mate, então há a possibilidade agora, né, de se realizar a transferência do saldo credor para terceiros, de acordo com as regras ali estabelecidas no decreto 56.207. Também o decreto 56.208, ele trata de veículos novos para deficientes físicos. Né? Então ele modifica então a redação do inciso que trata da isenção do ICMS na saída de veículos automotores novos, destinado a pessoas físicas, né, para incluir aquelas com síndrome de Down. Então estas pessoas, né, também agora ficaram incluídas no benefício da isenção do ICMS para a aquisição de veículos novos. Também teve uma alteração na instrução normativa que nós vamos tratar mais adiante. Então, passamos agora para as orientações normativas do Estado do Rio Grande do Sul. Foi publicada a instrução normativa número 90, tratando da UIF, relativa ao mês de dezembro de 2021. Esta UIF é um valor relativo à unidade de incentivo do Fundopem. Ficou acrescentada, então, a unidade para o mês de dezembro de 2021 no valor de R$ 30,33. Depois, a Instrução Normativa 91, ela trata do programa Fome Zero. Na verdade, alterou o próprio nome do programa, que passou a ser Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como atualizou o próprio nome do ministério que está envolvido, passou a ser o Ministério da Cidadania, assim como outras questões vinculadas aos formulários de atendimento do referido programa. Também a Instrução Normativa 92, ela trata do fator de ajuste de fruição para o crédito presumido do ICMS a partir de janeiro de 2022, o FAF, né, que é este fator. Ele estabeleceu, essa instrução normativa, então, estabeleceu procedimentos para a aferição do percentual de dependência interestadual para o cálculo do FAF, aplicado aos créditos presumidos enquadrados na categoria livres, especificando inclusive os CFAPs, os códigos fiscais de operações das entradas que deverão ser utilizados para a aferição deste fator de ajuste dos créditos presumidos a ser utilizado a partir de janeiro de 2022. Depois tivemos a Instrução Normativa 93 e ela trata dos veículos novos adquiridos por deficientes físicos quando da aquisição, né, destes veículos com a isenção do ICMS por pessoas com síndrome de Down e, além disso, então, realizou também ajustes técnicos nos procedimentos existentes já para as pessoas com deficiência e autistas. Por último, então, tivemos a Instrução Normativa 94, e ela trata da substituição tributária do ICMS relativa às bebidas quentes. Incluiu novos itens ou novos produtos, novas bebidas, né, na lista do item 22, lá do apêndice 36, que relaciona as sangrias e coquetéis sujeitos à substituição tributária, identificando as respectivas bases de cálculo. Eram essas, então, as informações que gostaríamos de trazer aos senhores, estas vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. A seguir, então, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Desejamos, então, um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Dando início às matérias que se relacionam à legislação previdenciária,
gostaria de comunicar que em 22 de novembro foi publicada no portal do E-Social a nota orientativa S1.0, número 9 de 2021, consolidando as alterações promovidas na versão S1.0 do Manual de Orientação do E-Social, que é o MOS. Lembramos que para as informações prestadas de acordo com a versão 2.5 dos layouts do E-Social, devem ser seguidas as orientações da versão 2.501 do MOS. Também tivemos uma importante alteração que trata da portaria número 1382, publicada também no dia 22 de novembro, emitida pelo INSS, que fixou as normas pertinentes às alterações trazidas pelo decreto número 10.410, que em 2020 alterou o regulamento da Previdência Social, no que diz respeito ao tratamento das seguintes situações: contribuições efetuadas em atraso pelos segurados nas categorias de contribuinte individual e segurado especial que recolhem facultativamente, contribuições realizadas após o fato gerador de benefício e recolhimentos dos períodos de segurado empregado doméstico. A portaria também trata das contribuições complementares, do cômputo das contribuições recolhidas fora do prazo para efeito de carência, contagem do tempo de contribuição e manutenção da qualidade do segurado pelo contribuinte. Portanto, os contribuintes que se enquadrarem nessas condições precisam atentar para as novas disposições trazidas pela Portaria 1382. Ainda em relação ao INSS, tivemos a publicação da solução de consulta número 4031, tratando do enquadramento da atividade preponderante das empresas para fins de contribuição para o custeio dos riscos de acidente de trabalho. A referida solução de consulta ratifica o entendimento de que o enquadramento no correspondente grau de risco do estabelecimento, seja ele matriz ou filial, não tomará por base a sua atividade econômica principal, mas sim a atividade preponderante em cada um dos seus estabelecimentos, inclusive obras de construção civil. Segundo a solução de consulta, o contribuinte deverá identificar a atividade preponderante de cada um dos seus estabelecimentos e essa identificação não terá consequência em relação ao código CNAE da atividade principal da empresa. Isso em razão de que, para fins de definição do CNAE preponderante, deve-se observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ. Assim, o CNAE para fins de definição do grau de risco, que é o percentual de 1%, 2% ou 3%, será apurado de acordo com as atividades efetivamente desempenhadas que contem com a maior quantidade de segurados, empregados e trabalhadores avulsos em cada um dos estabelecimentos da empresa, e não em razão da preponderância das suas receitas. Então é muito importante salientar que no caso especificamente das contribuições relacionadas ao risco de acidente de trabalho, que é o GILRAT, o enquadramento para efeito de CNAE, ele não é de acordo com a receita da empresa, a receita preponderante da empresa. O que determina é o número de trabalhadores que ocupa a atividade, o número de trabalhadores que ocupar a maior atividade, a atividade preponderante, é aquela que vai determinar qual o grau de risco deve ser observado pelo efeito de contribuição previdenciária. Com isso, concluímos o nosso encontro de hoje. Gostaria de mais uma vez convidá-los a acessar o nosso Insta, da CCA Bernardon, e ficarem por dentro das novidades na legislação tributária. Agradeço a todos a participação, tenham um bom dia e uma ótima semana.